José Armando é uma pessoa muito importante na siderurgia, um executivo que se conectou ao mundo da sociedade civil, assumindo a posição de presidente do Instituto Terra, que é uma das ONGs mais relevantes também no Vale do Rio Doce, com uma ação muito importante na área da restauração florestal, restauração de nascentes. O debate com o José Armando traz esse componente da conexão das empresas com a sociedade civil, da possibilidade, da riqueza que essa interação pode proporcionar para a busca de soluções conjuntas entre esses dois tipos de organizações. São aprendizados mútuos, são aprendizados cruzados, que a gente acredita que pode ser muito interessante. Zé Armando, comenta um pouquinho sobre o Instituto Terra. Você mencionou essa ambição, essa missão de restaurar o Rio Doce todo, né? Como é que é esse engajamento na sociedade civil? A ambição existe, né? Nós botamos na nossa missão, na revisão do estatuto lá atrás, o seguinte, olha, é produzir mudas nativas, tá dentro do objetivo, tá certo? E a gente viu uma carência enorme uma carência enorme de mudas de árvores nativas, tá certo? Dos grandes desafios é conseguir produzir muda. Exatamente. E saber produzir muda, Exatamente. A origem da semente, toda a parte, né, de rastreabilidade da semente. E aprimorando nesse processo, pegar a quantidade de espécies diferentes. Cada uma é diferente da outra. Isso aqui tem centenas de milhares de anos de um processo de evolução. E saber que você vai ter que ter um procedimento diferente para cada espécie, tá certo? É importante, né? As nossas matrizes dentro do Vale do Rio Doce, como é que elas estão hoje, né? Onde elas estão? Como é que a gente assegura que a gente vai ter sementes nos próximos anos, tá certo? Então hoje a nossa grande preocupação aqui, é um dos projetos que nós começamos, é o projeto de banco genético. Nós escolhemos primeiro 10 espécies típicas dessa micro-região aqui do Médio Rio Doce, as mais comuns. Entrevistamos pessoas antigas, moradores da região, os nossos mais antigos funcionários, entrevistando para ver qual é a madeira que era mais útil aqui, tá certo? Que era mais nobre no seu tempo né? Fomos fazendo essa coleta, elegemos 10. Das 10 nós selecionamos 6 para fazer um experimento. E das 6 nós vamos fazer esse ano a primeira parcela. Escolhemos a árvore que é ícone para o Instituto Terra, que está no nosso emblema, no nosso logo, que é o ipê amarelo. Então estamos fazendo um banco de semente de ipê amarelo. Trabalhamos com 250 matrizes, escolhidas dentro de parâmetros bem definidos, tá certo? E para dar a variabilidade que a gente quer, para a gente poder atuar aqui dentro e fora daqui, com níveis de altitude diferente, com microclimas ligeiramente diferentes, dentro do mesmo microbioma, digamos assim, tá certo? Estamos começando a fazer esse trabalho com as outras 5 espécies, né? Para no ano que vem a gente sair de uma para 6, e a partir do ano que vem ter 6. Indo, né? E aí vai indo. Para mim o principal recurso, todo mundo pensa dinheiro, para mim o principal recurso é gente. E o nosso projeto, ele não sobrevive se não tiver gente que gosta do que faz, que ama o que faz, tá certo? Que se entrega nisso. A gente vê que essa discussão toda do Rio Doce, na realidade, é um movimento da sociedade, né? Como é que você vê esse processo todo sobre a ótica da participação das empresas, a participação mais ampla? Esse episódio todo serviu para despertar no empresariado uma melhor noção de risco, tá certo? De risco para os seus negócios e uma necessidade de trabalhar mais proativamente. O exemplo de Mariana serviu muito para isso. Eu estou em algumas empresas, em alguns conselhos e vejo a reação das empresas hoje com muito mais devoção, né? E o envolvimento delas também, proativamente, na área em que atuam, tem melhorado. A relação com a sociedade. A relação com a sociedade. Elas começam a perceber que há uma necessidade, é uma construção que não pode, ela tem que antecipar-se. Mas isso está servindo também para mostrar para a sociedade, para o público de uma maneira geral, que as empresas têm sim preocupação com a sustentabilidade dos seus negócios e com o ambiente de negócio em que ela atua, tá certo? A partir daí, acho que há uma expectativa de que não se cometa mais nenhum erro. É fato. Mas não é assim, o processo da reparação é completamente diferente, né? Não estamos
tem fronteira do conhecimento o tempo inteiro. Não tem um tudo. manual pronto para isso. Não tem manual, não tem jeito. Eu acho que é importante esse envolvimento das empresas na construção desse pensamento, de construção de um processo, ou de um processo de construção, tá certo? A gente estava discutindo um pouco como a importância do envolvimento das pessoas onde todo esse processo de reparação vai acontecer, né? Ela tem que fazer sentido para eles, né? E a gente às vezes percebe que as ações que são diretrizes de regulações e tudo isso tem dificuldade de serem implementadas porque não faz sentido para as pessoas, né? O Instituto Terra tem por princípio esse tipo de abordagem, né? Seria legal você comentar um pouquinho algumas experiências, como é que você vê esse negócio todo, né? Além daquilo que eu já apontei, da restauração de mata nativa no Vale do Rio Doce, de produção de mudas de nativa, tem um item que eu considero o mais importante da nossa missão, que é educação ambiental de jovens e adultos. Isso significa trabalhar com criança, trabalhar com adolescente, trabalhar com o produtor rural, trabalhar com todo mundo, porque a gente entende que isso aí é feito por gente, tá certo? E gente precisa ser educada. E, infelizmente, nós não fomos educados especialmente por... É uma coisa tão natural, mas que ninguém nos ensinou, ninguém fez questão de escrever isso e de deixar registrado e fazer com que a gente, desde criança, tivesse isso, né? Nós colocamos aqui dentro da nossa missão, isso está lá, e não é só, vamos dizer assim, um item estatutário, tá certo? É nossa missão mesmo, se engajar em educação ambiental. Nós estamos completando, ao fim desse ano, estaremos completando a formação de 170 jovens técnicos em recuperação ecossistêmica. É apenas um dos braços do que a gente chama de educação ambiental. É muito importante porque através dele a gente está educando os pais produtores rurais. E a gente dá prioridade a jovens das nossas regiões, daqui do Vale do Rio Doce, tá certo? Tanto de Minas quanto do Espírito Santo, oriundos principalmente de escolas voltadas para a educação, escola de família agrícola, tá certo? Sim. E é interessante o depoimento deles, puxa vida, eu quero voltar para lá porque meu pai está fazendo tudo errado. Aí o outro diz assim, mas o meu pai não vai aceitar não. Eu estou indo lá de vez em quando e eu falo um negócio para ele e falo, você não entende nada. Espera a sua vez. Porque... Mas eu, quando chegar lá, eu tenho um pedacinho de terra lá, eu vou fazer no meu pedaço. É um processo, né? O processo da educação é isso. Nós estamos pensando em fazer assim, olha, nós queremos ser uma academia de educação ambiental, onde a gente tem a sala de aula, onde a gente tem um alojamento para botar gente aqui para fazer workshops. E mais, para nascentes, para recuperação de nascentes especificamente, nós descobrimos aqui, pertinho em Aimorés mesmo, aqui 2 áreas onde nós vamos trabalhar a recuperação de nascentes, para os alunos trabalharem. E é para onde a gente vai trazer mais técnico para ser formado, para onde a gente vai trazer os produtores rurais. Para vivenciar mesmo. Para ver o que é, né? Trocar experiência é extremamente importante. A gente fazer aqui encontros, por exemplo, dos que já foram beneficiados pelo programa, pelos nossos projetos. Fazer aqui alguns encontros, trazendo os novos. É troca de experiência. Exatamente. É porque acho que é o que você está falando, né? Não é simplesmente uma formação de transmissão de conhecimento formal, totalmente pronto. Né? Na realidade é um aprendizado conjunto, né? Você está exercitando a atividade no campo, aprendendo com ela, repaginando, reinventando o tempo todo, né? Exatamente. É um processo de engajamento, um processo de envolvimento que tem que fazer sentido para as pessoas, né? Porque tudo vai acontecer nas pequenas propriedades, nas grandes propriedades, nas propriedades de pessoas, tudo isso tem que fazer sentido para elas. Se não fizer sentido, não adianta, né? É o outro mundo que nós estamos vivendo. Uma esperança maior acende, tá certo? Está se transformando o Vale do Rio Doce.